Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Física. Antes de iniciar nossa aula, gostaria de dizer para você que esse é o nosso segundo capítulo. Então, se você não assistiu a aula do primeiro capítulo, você pode ver os links aí na descrição do vídeo, beleza? Que links que você vai encontrar aí? Em primeiro lugar, o link dessa apostila aqui, certo? Que é o capítulo 2. Tem um outro link que vai te dar acesso a todas as apostilas, no caso, o capítulo 1, capítulo 2, e no futuro, quando eu gravar, capítulo 3 em diante, que é todo o conteúdo de física do primeiro ano. Então, um link para essa apostila, um link que vai te levar para fora do YouTube, lá para o meu blog, e aí no futuro vai ter vários capítulos lá, mas já tem um capítulo anterior no momento que eu estou gravando, e também tem um link de playlist. Essa playlist é uma playlist aqui do YouTube, onde todas as aulas teóricas do curso de Física estarão lá. Por que as aulas teóricas? Porque para a playlist não ficar grande demais, eu estou colocando apenas a parte teórica. E é por isso que é importante fazer o download da apostila. Porque se você baixar a nossa apostila, você vai ter lista de questões de vestibular. Aí você vai poder, então, tentar resolver, ver o gabarito e na apostila tem o link da resolução da questão, certo? Então, para não ficar aquela coisa gigantesca demais, você pode baixar nossa apostila e aí você vai encontrar tudo que você precisa, teoria e exercícios. Os vídeos estarão também aqui no YouTube, mas como eu disse, para a playlist não ficar gigantesca, tá bom? Então, dito isso, vamos para o nosso conteúdo. Bom, como está claro aí, o nosso assunto aqui é a cinemática, os pontos elementares do assunto de cinemática. No capítulo anterior, a gente falou sobre questões elementares, tá? Para que a gente possa, então, entrar no conteúdo da física propriamente dito. Bom, nós vamos estudar agora, todo o ensino médio, no primeiro ano, estuda-se a física mecânica. Essa física mecânica ela pode ser dividida em três partes, cinemática, dinâmica e estática. Nós vamos nos limitar nesse capítulo, introduzindo a cinemática, e no próximo capítulo também falaremos dela. Bom, o que é cinemática? Cinemática é o estudo dos movimentos, independente de suas causas. Então a gente vai estudar os movimentos sem pensar no que está fazendo esse movimento acontecer. Depois a gente vai partir para uma outra parte, que é a dinâmica. Aí nós vamos entender os fatores que geraram esse movimento. Mas em termos assim, bem básicos, a cinemática é a ciência que estuda os movimentos. Então vamos lá. Primeiro conceito importantíssimo, ponto material ou partícula. O que é um ponto material? É um corpo cujas dimensões são desprezíveis se comparadas à extensão do movimento. Bom, nós temos, por exemplo, o exemplo aqui abaixo de um ônibus escolar. Um ônibus escolar, dependendo deles, vai ter mais ou menos 14 metros de comprimento. Esse ônibus, aos nossos olhos, é grande, mas ele pode ser considerado um ponto material, ou seja, as dimensões dele não serão consideradas. Então, às vezes, um objeto será um ponto material e às vezes não é. Eu criei um exemplo aqui com esse ônibus. Ele será um ponto material se considerarmos em uma viagem de 10 km. Então, veja, o ônibus está com o pneu da frente no início de uma viagem, né, saindo do portão de uma escola, por exemplo, e vai buscar alunos a 10 km de distância. Esses 14 metros do ônibus são desprezíveis, né? Para quem está viajando 10 km, 14 metros a mais não é levado em conta. Mas vamos criar um outro exemplo aqui embaixo. Um exemplo onde o ônibus não é um ponto material. Por exemplo, digamos que o ônibus tem que atravessar uma ponte de 30 metros. Então, veja só. Quando o pneu da frente do caminhão pisa no primeiro lado da ponte, o caminhão terá que viajar 30 metros. Quando viajar 30 metros, o pneu da frente do ônibus estará na outra ponta da ponte. Mas o ônibus ainda não atravessou a ponte. Ele precisará passar todo o corpo do ônibus ainda. Então, são mais 14 metros. Então, quantos metros o ônibus tem que andar para atravessar a ponte? Isso é questão de vestibular. É 44 metros. 30 metros para o pneu da frente viajar. Ou então até essa parte da frente do caminhão, né? 30 metros para ele viajar de uma ponta a outra, só que o ônibus tem que passar a ponte por completo. Então vão mais 14 metros. Veja, 14 metros é quase metade da largura da ponte. Então é um valor considerável.
Nesse caso, o ônibus não é um ponto material, não é um pontinho insignificante. Então, essa é a diferença. Quando a dimensão daquilo que eu estou analisando é pequena em relação ao todo, ele é um ponto material. Numa viagem de 10 km, o que são 14 metros a mais, como eu perguntei agora há pouco. Então, esse é o conceito de ponto material. Vamos prosseguir, então. Outros conceitos importantes são os de referencial e posição. Referencial é um ponto ou um local que a gente toma como referência para avaliar a posição de pessoas, de objetos. O exemplo mais comum que existe são dessas placas. Essas placas que ficam nas margens das rodovias. Então, olhem, por exemplo, essa figura da direita. Aqui é o quilômetro zero, é aqui que a pista começa. Então, todas as outras placas, elas terão como referência essa placa aqui, ó, essa placa do quilômetro zero. Ela é o ponto referencial. Então, por exemplo, olha aqui para a BR-343, de onde tiraram essa foto. Aqui nós estamos no quilômetro 270. Isso significa que essa placa está a 270 quilômetros de distância de uma referência. Que referência é essa? O quilômetro zero da BR-343. Então, essa placa ela está dizendo que está a 270 quilômetros do ponto de referência. E aqui, o quilômetro zero é o nosso ponto de referência. Professor, então 270 aqui, essa placa, ela não é ponto de referência? Ela também pode ser um ponto de referência. Por quê? Pensa comigo. Digamos que essa placa está aqui de frente para um posto de gasolina. Aí o indivíduo anda 2 metros. Ele vai, 2 quilômetros. Então ele estará no quilômetro 272. Então se ele tomar essa placa como referência, ele vai saber o quê? Eu estou a 2 quilômetros de distância do posto, por causa dessa placa que está lá na frente do posto, certo? Então, qualquer placa pode ser um ponto referencial. Mas, no caso aqui, se o indivíduo for para o quilômetro 272, aí ele vai estar perto ou distante, depende do ponto referencial. Do início da pista, do quilômetro zero, ele está bem distante, 272 quilômetros. Se ele pegar essa placa aqui como referência, não está tão longe, né? São só 2 km. Espero ter sido claro. Tá? Então eu tomo uma referência e falo, olha, eu estou a 200 metros à frente, estou 200 metros antes de determinada coisa. Então é isso. Bom, então vamos lá. Nós falamos de ponto de referência, certo? Agora vamos falar da posição ou espaço em que algum objeto se encontra. Tá? Então vamos lá. A posição ou espaço de um corpo é caracterizada pela posição na qual ela se encontra em relação a um referencial. Então veja só, considerando a imagem acima, que são essas figuras aqui, um carro que está ao lado dessa placa do quilômetro 270, ele está na posição 270. Então a posição dele, que a gente representa pela letra S, a gente vai carregar isso durante todo o nosso curso praticamente, o S representa a posição. Então, a posição dele é 270. Isso significa que ele está 270 quilômetros à frente da placa inicial. No caso aqui de baixo, essa placa indica o quê? Que se um carro estiver aqui do lado, ele está na origem. Ele está na origem. Então, ele está aqui no marco zero. Então, a posição dele é igual a zero. Professor, existe placa com número negativo? Não existe. Mas existe o conceito de número negativo. E é o que eu explico aqui embaixo. Então, não sei se você já viu isso. Na cidade onde eu nasci, eu já vi algumas vezes. Às vezes você tem uma estrada municipal, uma rua municipal, né, ali da cidade mesmo, e aquela rua, de uma hora para outra, ela acaba virando uma rodovia estadual. Então, não sei se você consegue visualizar isso. Então, a partir daquele momento já não é mais uma rua normal. Ali é uma sei lá, uma TO se for do Tocantins, não é isso? Uma PA se for do Pará, é uma estrada estadual, beleza? Então, imaginamos que a pista começa exatamente aqui, olhem para essa figura da direita. E antes aqui um pouco esteja as ruas da cidade. Então, imagine que um indivíduo está a 2 km de distância dessa placa, olhando para trás. Então, a posição dele, no caso, vai ser -2. Por que -2? Ele está 2 km antes de chegar na BR-101, nesse caso. Entendeu isso aí? Então, aqui é o marco zero.
Se tiver estada para trás, a posição dele vai ser -1, -3, -5. Então, porque ele ainda nem entrou na pista. Então, o cara que está a 2 km, ele vai ter que andar 2 km para poder chegar no marco zero. Beleza? Então, é isso aí. Próximo conceito é o de movimento e de repouso. Na física, a ideia de você estar se movimentando ou estar em repouso, ou seja, estar parado, ela é relativa. Por isso, vai depender da referência que eu tomo. Então, mesmo sentado, eu posso estar me movimentando. Essa é a ideia que eu quero ensinar para você agora. Então, nós temos aqui essa ilustração e eu quero dizer algumas coisas sobre essa ilustração. Em primeiro lugar, eu quero que você saiba que nós vamos considerar aqui o motorista, está aqui, ó, a imagenzinha preta, certo? Não coloriram o motorista. Bem aqui nós temos os passageiros, vamos pegar apenas um, né? Esse homem aqui da frente. Então, motorista, passageiro e aqui a gente vai chamar de observador, alguém que está só observando a estrada. Primeira consideração. O motorista está em repouso em relação ao passageiro. O passageiro ele olha para si mesmo e ele toma a si mesmo como referencial. E ele olha para frente do ônibus e vê o motorista parado. Porque o ônibus está andando. Se o ônibus está andando, o motorista também está andando. Mas o passageiro que está dentro do ônibus também está em movimento. Então, aos olhos de quem está dentro do ônibus, o motorista está lá paradinho. Então, tomando o passageiro como referencial, o motorista está em repouso, parado. Poderíamos dizer o contrário. Tomando o motorista como referencial, os passageiros estão parados, sentados no banco. Segunda consideração. O observador está em movimento em relação ao passageiro. Observe, o passageiro está sentadinho na poltrona dele. O observador está sentadinho na poltrona dele. Só que o passageiro olha para o observador e a imagem que ele vai ter é o quê? Do observador se movimentando. Então, aos olhos do passageiro, ele está parado e o observador está em movimento. Então, o que a gente pode dizer? Tomando o passageiro como referencial, o observador está em movimento. Se a gente tomar o observador como referencial, aos olhos do observador, quem estará em movimento é o passageiro. Viu? Então, essa ideia de repouso e movimento é relativo, certo? Então, tem que ter isso em mente, tá? Então, é isso aí. Um exemplo importante, isso aqui é questão até de prova, tá? Então fica muito atento a isso aqui. Se dois carros estão viajando lado a lado com a mesma velocidade, duas considerações. Em primeiro lugar, os carros estão em movimento em relação ao observador. Veja, dois carros andando numa pista lado a lado, sei lá, apostando corrida, e alguém de fora olhando. Para quem está lá fora olhando, os carros estão movimentando-se. Agora, olhando para os motoristas dos carros, um olha para o lado e o outro olha para o outro, se encarando, e ambos estão lado a lado, um com o olho fixo no outro sem precisar mexer a cabeça. Se a velocidade é a mesma, então aos olhos deles, os dois estão parados, porque os dois estão avançando juntos, certo? Então é possível, né? Até é clássica a questão de prova. Existem aqueles aviões que são abastecidos enquanto ainda estão voando. Então, o avião está voando, chega outro ali por cima dele, e aí desce uma mangueira, e aí acaba conectando ali no tanque desse avião, e aí os dois ficam viajando juntos. Aos olhos de quem está pilotando, ambos estão em repouso, né? Porque não estão se distanciando. Então, o conceito de movimento e repouso ele é relativo. Uma pessoa sentada numa cadeira, ela pode estar em movimento. Depende de quem está observando. O último conceito que eu quero abordar aqui, gente, é o de trajetória. Trajetória é a junção de uma sucessão de pontos que descrevem o movimento de um ponto material. Se eu tirasse fotos a cada segundo, ou até menos de um segundo, de um determinado objeto, eu teria um desenho desse objeto se movimentando devagarinho. Então, por exemplo, imagine que isso aqui é uma bola. A bola estava no chão, ela foi chutada, aí ela vai indo, vai pingando a cada instante. Cada momento que eu tirasse uma foto, ela estaria em um lugar, seguindo o movimento aqui
que desce a linha trastejada azul. Isso aqui é o que a gente chama de trajetória. Existe mais de uma forma de chegar em um lugar. Eu posso ir reto até uma pessoa, posso fazer uma curva. Isso são trajetórias. Como se aplica isso, bem como os conceitos anteriores, você vai ver na nossa próxima aula de exercícios, tá? Então, na descrição do vídeo vai ficar o link para você baixar a nossa apostila e lá tem exercícios. Tenta fazer, tenta resolver. Na dúvida, depois do gabarito fica o link. Aí você clica, aí você vem aqui para o YouTube e acaba assistindo a nossa explicação. Espero que eu tenha sido claro, espero que você tenha gostado da nossa aula. Muito obrigado por nos assistir até aqui e bons estudos a você.